comecei a resolução aqui desse exercício aqui. Vamos lá, então. O que é condutividade térmica, né? A condutividade térmica é uma propriedade uma das propriedades, né, dos materiais sólidos, né? Então, uma das propriedades é condutividade térmica, que é a capacidade de transferir calor, né? Então, cada material ele é composto por substâncias, né, específicas, né, que conferem essa propriedade de transferir o calor, né? Então, temos uma parede, a parede A, temos as paredes B, C e D, a parede E, a G, a F e a G, né? Então, cada material tem aqui a sua condutividade térmica. Tudo bem? Né? Então, Professor, não, até isso eu entendo, né? Entendi. O que eu falo para o senhor, professor, que explicar para o senhor, suponha um exercício desse com 6 paredes, professor, olha o cálculo, professor, que você tem que fazer, pegar cada item, montar em cada parede, montar cada exercício, pegar os equivalentes, que nem aqui o RK3, RK2, C, B, fazer a equivalência desse, depois você pega de novo aqui o J, o G, faz de novo, depois você vai lá, pega essas coisas, soma para chegar numa única resposta. Olha a resolução todinha, você tem que montar toda essa resolução para chegar numa única resposta que o senhor quer, professor. E essa questão é feita em 8 minutos. Olha só, olha só. Aí eu caio na minha prova, 5 paredes, 2 com 5 paredes. Agora me responda, 8 minutos eu consigo fazer toda essa resolução? Se eu errar um número, eu não certo. Porque a questão aqui, professor, não é questão de eu saber. Se eu pegar aqui, vou pegar aqui que eu tirei, eu tirei um print da tela. Aqui as respostas, professor, que nem está aqui. Ó, a resposta está 46,8, 48 graus, tem 32,2, 48 graus, 46,8. A resposta são questão de 0,8 de diferença. Se eu errar um número desse, professor, nessa correção todinha, eu já me lasquei. Entendeu? Essa é a minha questão, professor. De se eu dar uma questão com 6 paredes, eu peguei 2 com 5 paredes, fazer toda essa montagem aqui, errar uma vírgula ou uma coisa que seja, e as respostas ser de vírgulas. Olha só a questão, para você chegar no quê? Que é 50, alguma coisa, professor. Essa é a minha questão, a minha chateação, entendeu? Em relação a fazer esse exercício aí, professor, é simples aqui. Se eu der a tabelinha aqui, eu pego aqui a parede e tal, monto ela e vou montando. 1, 2, 3, 4, faço equivalente no final para chegar numa única resposta. Eu peguei 2 exercícios desse no exame. Entendeu? Mas esse exercício eu dei em sala de aula, né? Expliquei aqui, professor, tudo bem, professor, que o senhor explicou. Eu estou falando para o senhor, que o senhor dá 10 questões, 8 minutos para cada um, para eu montar toda essa resolução. Toda essa resolução, aqui, a equação equivalente, do R é 1 a B, C, D, depois você faz todo esse cálculo aqui para chegar a um valor. Depois você soma de novo a equação equivalente do final, soma tudo de novo para chegar numa outra. É essa que eu estou falando para o senhor, professor. É uma prova que o senhor dá pouco tempo, entendeu? E uma resposta entre uma diferença da resposta de do item A, B, C, D e E é diferente. Que nem, você chega para mim aqui a resposta aqui, ó, do item A dessa questão que eu peguei aqui é 46,8 E 18 WMC. O outro é 46,89. Pessoal, a diferença é muito pouca. Entendeu? Você chegar numa prova e escolher qual que é. Se eu errei um número, essa é a minha indicação, professor. De 10 questões, eu acertei só uma só. Quer dizer, eu peguei 2 dessa aqui. Entendeu? Você pode até explicar para mim, professor. Entendeu? Passo a passo, eu vou relembrar disso aqui, vou anotar. Essa a minha questão, a minha dúvida. Eu peguei 2 dessa, entendeu? Que foi mais que eu fiquei mais chocado. Eu peguei 2 dessa e peguei mais uma de DTM. Deixa eu procurar aqui, que eu tirei as fotos todas do meu exame. Teve uma também de termodinâmica, cadê? Procurar aqui. Essa é a minha indicação. Deixa eu procurar uma outra aqui. Essa aqui, ó. Se eu desse uma dessa aqui, pô, 2 paredes, ó. 1, 2, 3. Olha o tamanho da resolução. Você fazer em 8 minutos. Essa é a minha dúvida, professor. A minha questão é essa. Você fazer isso em 8 minutos. Deixa eu procurar aqui uma outra aqui, parecida, que eu tirei foto de todas. Entendeu? Essa é, entendeu?
Mas, viu, Alex, estou aqui para explicar os exercícios. Não, sem aí. problema, professor. Só explica Quero os te ajudar exercícios. aqui, quero te ensinar. Eu quero Não, que tudo você. bem, professor, que nem agora. Pode ensinar que nem essa daqui. Qual Essa, a dúvida que eu resolvo a questão? entendeu? Compartilha a tela, então, deixa eu. Não, eu não sei, esse lance de compartilhar a tela, eu sou meio leigo nessa questão ainda. É que o que eu queria pegar mesmo, o exercício, a lista que o senhor passou, a última lista, Ah, que tinha um exercício lá que o senhor não explicou pra gente e caiu na lista. qual que é, então, que eu explico É que eu aqui? não Fala. sei, eu tô tentando procurar essa lista aqui, não achei, porque Deixa eu ver o que eu acho, só um minutinho aqui. Qual assunto que é? é a mesma, é a mesma, é a mesma. Se não me engano, é o último, penúltimo exercício da lista. Então, eu faço, que eu pego aqui, ó. Entendeu? Pega, você pode ter certeza que eu já vi que o senhor não deu esse exercício, a explicação desse exercício pra gente. Vamos lá, então. Eu queria pegar aqui o tubo, aquela aula que o senhor deu também, que tinha que usar, é que o Moodle não tá disponível, o Moodle. Não tá Não, tá, disponível. nem eu tenho mudo Entendeu? Se mais. tivesse disponível, a gente mostrar a aula que o senhor postou aula nova, que o senhor deu a matéria, gravou a aula nova, falou para nós tirar dúvida na outra aula seguinte, ele teve matéria nova dessa daí, nós não deu tempo para achar a aula seguinte e caiu na prova. Aqui. É que eu devia ter pegado as questões do Moodle e ter salvado também. Tinha pegado todas as resoluções do Moodle. Infelizmente, a gente fica aí perdido. A gente vai fazer uma avaliação nem para liberar para nós o Moodle. Ah, desculpa mesmo, professor, é que eu estou indignado mesmo. Mas a intenção, viu, Alex, não é prejudicar ninguém, viu? Você tá Não, meio desculpa. professor, não Vou tem até pedir interesse. desculpa a Monique, que deve estar ouvindo aí o meu desaforo aí. Não quero nem que você, sabe? Porque ela está assistindo a aula aí. Desculpa, tá, Monique? Você está até ouvindo aí que Não é nada, não. Fica tranquilo. tô aqui. Foi Qual que é nada. o exercício que eu mostro? Fala. Vou fazer o seguinte, eu vou O exercício, a última lista que o senhor deu. Tá bom, tá O bom. exercício lá que o senhor não explicou pra gente, a matéria. Vamos lá. Deixa eu compartilhar, então. É que eu não achei essa lista, que eu fiz a Não, manutenção. eu tenho aqui, Esse ó. pai, Só um minutinho aqui. deixa eu procurar aqui outro exercício que Calma caiu aí, na minha aqui, ó. prova. Aqui, ó. Tá vendo aqui os exercícios? Qual que é que eu explico aqui? Vamos lá. Deixa eu ver se é esse aqui. Tem passo. Não, esse não é não. Acho que foi esse daí. Esse aqui? Acho que foi esse aí. Deixa eu ver. Sei que teve um, né? Acho que foi esse aí. Cadê ter mais um outro? Acho que foi esse. Foi o último. Não, acho que foi aquele mesmo lá. Esse aqui? Né? Esse dois aí. Que eu queria ter resolvido. Acho que foi esse daí. Então, esse aqui tá diferente a figura, mas esse Não, daqui é não, bem não é. A parecido. resolução é diferente, professor. Tenho certeza. Diferente? Diferente, porque eu entreguei, diferente que eu tive dúvida, eu pedi para um amigo meu me explicar como que faz isso daí. Acho que eu tenho ele resolvido aqui. Eu devo Entendeu? ter, só um minutinho aqui. Eu não achei ele aqui. Eu acho que eu tenho, só um minutinho que eu. Se não faz isso, é esse daí. Esse é o outro. Eu tenho O resolução passo a dele. passo dele é totalmente diferente do que o senhor aplicou pra gente. Eu tenho, acho que a resolução dele aqui. Vamos lá, aqui. Olha, professor, que nem agora, ó. Outra questão. Caiu duas daquelas de 5 paredes e caiu uma para mim de cilindros. Entendeu? Cilindros de diâmetro, que é aquela figura que o senhor mostrou para mim, que tem várias paredes, ó. Caiu para mim, ó. Que tem uma, duas, entendeu? Quer dizer, para mim caiu só três de termômetro de três. Três desse daí. Com uma, duas com 5 paredes e a de cilindro com 3 paredes. Aí não dá, pessoal. Aí cai, não tem como. Tem como chegar numa prova. Quer colocar a resolução dele aqui? Pode ser, professor. Pode ser. Esse eu prefiro o outro. Esse aqui? Não, o que eu tô falando do cilindro, professor, é que nem falou, caiu na minha prova 3 questão, 2 de 5 paredes e uma de cilindro essa daí. Então vamos lá do Entendeu? cilindro Então, aqui. agora você me pergunta, entendeu? A minha indicação é essa. Como você faz tudo isso? Em 8 minutos. Entendeu? Vamos lá, eu tenho a resposta dele aqui, ó. Vou Eu explicar para você, tá bom? Eu lanço um desafio aí para quem fazer essa questão em 8 minutos. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com você. Aqui. Eu vou pôr a resolução dele, tá bom? Põe aí. Beleza. Aqui. Olha o tamanho dela, maravilha. Vamos Passa lá, essa então. resolução em 8 minutos, vamos lá.
Então, internamente, é uma associação de cilindros concêntricos, né? Deixa eu pegar uma figura Isso. aqui. Cilindro Deixa eu ver, concluído. Deixa eu ver se é igual que caiu na minha prova aqui. Deixa eu pegar, abrir aqui para mim. Deixa eu ver, cilindro, área interna, área externa, película. Sim. Ó, quase que nem a minha, professor. Agora você me responde, aqui. Se eu errar uma dessas questões aí, pessoal, olha as respostas que deu aqui para mim aqui, ó. 40, 30, 40, 50, 60 e 100. Quer dizer, se eu errar um número, as respostas estão tão perto da outra. Entendeu? Olha as resoluções, olha o tamanho da resolução, professor. É quase parecida a minha que caiu na prova, essa daí. Quer que eu explique, então, para você? Não, pode explicar, professor, pode explicar. Então, internamente, é uma associação de cilindros, né? Então, tem um cilindro, né, dentro do outro, né? Tem o mesmo centro, né? Escoa um produto a 220 graus Celsius, né? E coeficiente de película de 200 watts, metros quadrados, graus Celsius. O diâmetro interno do cilindro externo mede 120 milímetros. Então, tem que prestar atenção nessa primeira referência, né? Que é o diâmetro interno, né? Do cilindro externo. Então, seria... Vou fazer uma figura aqui, ó. Se eu acho aqui. Vamos ver aqui. Se eu acho aqui. Vou pegar aqui, ó. Vou mais próximo aqui para não perder muito tempo aqui. Aqui, ó. Então, ó, este é o cilindro externo, né? E esse aqui é o cilindro interno. Então, o diâmetro interno do cilindro externo seria esse em vermelho aqui, tá bom? Então, ó, o diâmetro interno do cilindro externo é igual ao diâmetro externo do cilindro interno aqui, ó. Tudo bem? Ó, essa linha vermelha aqui, tá vendo aqui, Alexandre? Sim, tô vendo. Então, é o diâmetro interno do cilindro de fora, né? Que é o cilindro externo. Tem dois cilindros, né? Com o mesmo centro, concêntricos, né? Então, esse diâmetro interno do cilindro externo, né? Mede 120, que é igual ao diâmetro externo do cilindro interno. Essa linha vermelha aqui vale 120 milímetros, né? Então, tem que calcular o diâmetro externo do cilindro externo e o diâmetro interno do cilindro interno, né? Então, o diâmetro externo do cilindro externo é o diâmetro interno mais duas espessuras aqui, ó. Se fosse raio, é uma espessura. Como é diâmetro, são duas espessuras, né? Então, é o 120 mais duas vezes 20, né? 20 que é a parede externa, né? Então, as espessuras dos cilindros interno e externo são 10 milímetros e 20 milímetros. Ou seja, então, essa espessura aqui é 20 milímetros. Então, é 120 mais 2 vezes 20. Então, dá 160 milímetros. E esse diâmetro aqui, ó, o laranja aqui, ó, esse amarelo, que é o diâmetro interno do cilindro interno, né? Então, é o diâmetro externo do cilindro interno, que é o 120, menos duas espessuras do cilindro interno, né? Que é 10 milímetros. Então, é 120, né? Eu tenho que reduzir, né? Porque é o diâmetro interno. Menos duas vezes 10. Né? Então, dá 100 milímetros. Se eu não fizer isso aqui, ó, eu acabo errando o exercício inteiro. Tá bom? Porque eu tenho que conhecer todos os diâmetros dos cilindros. Tá bom? Então, eu tenho uma película externa. Tá aqui, ó, película externa. E tem uma película interna. Né? Então, internamente, ó, aqui dentro, ele flui, escoa
um fluido que está a 220 graus Celsius, né? E com esse coeficiente de película, né? Tudo bem? Eu tenho as condutividades térmicas do cilindro externo e do cilindro interno, né? Que são 10 e 50. Então é importante fazer um quadrinho, né? E colocar os valores para não confundir, né? O ar externo aqui, ó, está a 20 graus. Né? Aqui tem uma película externa aqui, ó, 20 graus Celsius, tá bom? E com esse coeficiente de película, né? O comprimento dos tubos é 10 sobre π metros. Calcule o fluxo de calor, né, que escoa para o meio, né? Então, o calor ele vai fluir de dentro para fora, porque aqui eu tenho a maior temperatura, o fluido quente, né, que está a 220 graus Celsius. Então, a tendência do calor, né, é se direcionar do maior potencial energético, né, o maior nível de energia, que é a maior temperatura, para a menor temperatura, né? Então, o calor é de dentro para fora. Né? Então, pede esse fluxo de calor e a temperatura na interface. Onde que é a interface aqui? Você saberia dizer onde é a interface aqui? Lá de fora? Não, a interface dos tubos. Onde é a interface? A interface onde eles mantêm contato. Então, é a linha vermelha aqui, ó. Tá bom? Ou laranja escura aqui, ó. Então, aqui é a interface dos dois tubos, onde eles estão, né, em contato, né? Então, essa é a interface. Tá bom? Então, é que tá faltando, às vezes, aqui é de outro exercício aqui, né? Não tem. Então, eu tenho uma película externa, tudo bem? Eu tenho a resistência da película externa, eu tenho a resistência do tubo externo, do tubo azul, eu tenho a resistência do tubo interno, o tubo que laranja, e eu tenho a resistência da película interna que aqui escoa um fluido. Então, eu tenho quantas resistências? Eu tenho. Quantas resistências eu tenho? Quanto eu tenho? 4. 4 resistências, tá bom? Ó, 2 de convecção. O que é convecção? É a resistência à passagem de calor derivado do fluido, né? Então, quando é fluido, é convecção. Quando é material sólido, é condução, tá bom? Então, eu tenho, ó, 2 películas, a película externa, que seria esta aqui, ó, tá bom? Eu tenho a película interna, que seria essa película aqui, ó, internamente. Eu tenho a resistência do cilindro interno, que é o cilindro laranja. Eu tenho a resistência do cilindro externo, que é o cilindro azul, tá bom? Então aqui a fórmula, tá bom? Ó, 1 sobre H vezes A. Essa área é a área de contato, tá bom? Quando é parede plana, as áreas são todas iguais, né? Mas quando as paredes são cilíndricas, eu tenho diferentes superfícies. Então aqui eu tenho uma superfície e aqui tem outra superfície, né? Claro que a superfície aqui é menor, porque o diâmetro é menor. Essa superfície é maior porque o diâmetro é maior. Tudo bem? Então, essa é a formulinha da convecção, tá bom? É sempre assim, ó, 1 sobre H vezes A. Quando a parede cilíndrica, essa área era de contato da parede com o fluido. Então, vou usar qual diâmetro aqui? Lembrando que é π vezes d vezes L, né? Qual diâmetro vou utilizar? Qual diâmetro? Seria o diâmetro externo do cilindro externo, né? Ou seja, o 160. Né? E essa película interna aqui, ó, que tem contato com a parede interna do tubo, né? Então é 1 sobre, né, HI, daqui HI, vezes AI. Quem que é AI? Essa área de contato do fluido com a parede interna. Então, qual o diâmetro que eu vou utilizar? É o de 100, tá bom? Então, π vezes diâmetro externo do cilindro externo, que é, né, π vezes diâmetro interno do cilindro interno, vezes L, que é o comprimento do tubo, que é 10 sobre π, tá bom? Então aqui é só substituir, né? Tem o HE, que é a película externa, que é 200,
A período interno é 50, então substituindo aqui, né? Eu tenho 12,5 vezes 10 a menos 3 graus Celsius por watt, e aqui eu tenho, né, 5 vezes 10 a menos 3 graus Celsius por watt. Agora, a resistência de condução, a fórmula é diferente, né? Então é sempre essa formulinha aqui, ó. É sempre essa formulinha aqui, ó. 1 sobre 2πl vezes o K do material, né? Então, o cilindro interno é o K do cilindro interno, né? Que é 10, né? Aqui, ó. 10. E do cilindro interno, externo é 50, né? Ó. O cilindro interno e externo são, respectivamente, 10 e 50, né? Então, aqui é 10 e aqui é 50. O L também é 10 sobre π. Só, esse 10 sobre π é para ajudar, para cortar aqui, tá bom? Então, eu faço assim para facilitar os cálculos, né? Então, fica mais fácil aqui, né? Para os alunos aqui. Corta aqui, tá bom? Vamos lá, então. E a fórmula é o seguinte: Ln do diâmetro externo pelo diâmetro interno. Para o cilindro interno, qual que é o diâmetro externo? É o de 120. Né? O diâmetro interno é o de 100. Para o cilindro externo, o diâmetro externo é o maior aqui, ó, é o 160, e o diâmetro interno é o 120, tá bom? Aqui, ó. Aqui é do cilindro interno, né? E aqui é do cilindro externo aqui, tá bom? 120 sobre 100 e 160 sobre 120, né? Então os cálculos são parecidos, né? Corta aqui, ó. É tudo igual aqui, ó. Só muda aqui, ó. Aqui é 10, porque o material é 10. Aqui é 50, porque o K aqui do cilindro externo é 50, né? E os diâmetros, claro que são diferentes, né? Então, eu tenho todas as resistências aqui. Então, essas resistências, elas estão em série, né? Então, se estão em série, basta somar todas elas, que eu tenho a resistência equivalente. Então, para facilitar aqui, ó, geralmente eu deixo tudo na base 10 a menos 3 aqui, ó. Isso facilita os cálculos aqui, ó. Tudo bem? Então, eu mantenho a base, 10 a menos 3, né? E somo aqui, ó. Soma aqui, ó. São todos esses valores aqui. Então, 18,70, né? Vezes 10 a menos 3 é a resistência equivalente. Né? Então, todas essas resistências aqui podem ser substituídas por uma única resistência, né? Que é equivalente, que dá 18,7 vezes 10 a menos 3. Né? Nesse conjunto de resistência, né? As temperaturas, eu tenho a temperatura externa, que é 20 graus Celsius aqui, ó. O ar está a 20 graus Celsius. Internamente o ar não, fluido, né, encontra-se a 220 graus Celsius. Então, nesse intervalo de temperatura, né, passam todas as resistências. Bom, eu tenho aqui o ΔT, né, eu tenho a resistência equivalente, né? Lembrando que o fluxo de calor é menos ΔT. Lembrando que ΔT é sempre a menor temperatura menos a maior. Aí você coloca um sinal negativo aqui da fórmula aqui, tá bom? Dividido pela resistência equivalente. Né? Então, aqui dá aproximadamente 10,7 kW, que é o fluxo de calor, né? Que, fazendo uma analogia com o circuito elétrico, esse fluxo de calor é como se fosse a corrente elétrica. Né? As resistências, né, das paredes, né, e dos fluidos seriam os resistores. Né? E a diferença de temperatura seria a DDP do circuito, né? A diferença de potencial elétrico, tá bom? Então, essa analogia que fazemos com o circuito elétrico para ficar mais fácil, e geralmente vocês aprendem, geralmente eletricidade, acho que um semestre antes aí, lá da física, né? Então, lembrando que o fluxo de calor é o mesmo que passa por cada resistência e que passa pelo equivalente, tá bom? Porque o circuito está em série, então a corrente não se divide, ou seja, o fluxo de calor não se divide. Então, eu quero calcular a temperatura nessa interface aqui, né? Então, eu não preciso calcular todas as resistências. Aliás, não preciso usar todas as resistências, né? Então, eu tenho aí duas... deixa eu dar um zoom aqui, acho que vai ficar mais fácil aqui. Isso vai ficar mais fácil aqui. Bem? Lembrando, ó, eu tenho essa parede aqui, esse tubo externo, e esse tubo interno. Eu quero a temperatura bem
nessa linha laranja aqui, que é a interface entre os dois tubos. Então, eu tenho essa temperatura, né? Que é a temperatura, não sei se foi dada aqui, acho que não foi dada a temperatura. Posso até calcular essa temperatura da superfície, ó. Só lembrando aqui, ó, pessoal, essa temperatura aqui não é a do ar, tá bom? Eu tenho 4 temperaturas da película interna, que é 220 graus Celsius, dessa parede aqui, que eu não sei, mas eu posso até calcular, da interface da superfície externa e do fluido externo, tá bom? Então eu tenho uma, duas, três, quatro, 5 temperaturas, tá bom? E o calor, ele flui aqui do maior potencial térmico, de energia térmica, ou seja, da maior temperatura para a menor. Então, aqui é 220, aqui deve ser menor que 220, aqui é menor que o amarelo, aqui é menor que o laranja, aqui é menor que o azul, tá bom? Então, está pedindo essa temperatura nessa interface aqui. Eu conheço essa temperatura azul aqui? Não conheço. Mas eu conheço essa daqui, ó. E eu conheço essa daqui. Então, eu tenho duas possibilidades de resolver esse exercício aqui, ó. Ou eu venho daqui para cá, ou daqui para lá, tá bom? Aqui no gabarito, acho que eu fiz do cilindro interno aqui, ó. Fiz aqui, ó. Tudo bem? Então, ó, eu quero essa temperatura aqui, eu tenho essa daqui. Nesse intervalo, quantas resistências eu tenho aqui? Vamos lá, pessoal. Se eu for trabalhar aqui, ó, com essa temperatura e essa daqui, eu poderia trabalhar com essa e essa daqui, que é 20 graus Celsius, né? Nesse intervalo daqui até aqui, quantas resistências eu tenho? Duas. Duas. Quais são elas? Tudo bem, são duas, mas quais são elas? T2, T3. Não, a resistência. Quais as resistências que eu tenho? Ó, eu não vejo isso aqui, porque isso aqui é de outro exercício, tá bom? Isso aqui. Quantas resistências eu tenho? Ó, tem essa temperatura que eu quero descobrir. Eu tenho essa daqui, ó, do cursor. Quantas resistências atravessa aqui, ó, nesse intervalo de temperatura? Quantas? Duas, claro, mas quais Duas. são elas? A interna, Isso, a película interna, essa que é daqui, do ó. meio, pô. Essa daqui, vou deixar aqui, ó. Essa daqui e essa daqui. Qual que é essa daqui, ó? Essa não é do meio? Não é? Do Tem a meio? do lado, não é do tubo? Qual tubo? Não é nem o isolante dele? Do tubo? Qual tubo? Que tubo é esse aqui? É o tubo interno, né? É. Então aqui, ó. Vou pegar esses dois aqui. Tudo bem? Então, vou somar. Deixa eu ver se eu... Estão vendo aqui, ó? Então, eu vou somar aqui, ó, o RHI mais o RK do cilindro interno, né? O 5 mais o 0,912 aqui. Né? O fluxo de calor é o mesmo, que passa por todas as resistências, né? 10,7 kW, ó. Aqui, ó, eu estou devolvendo 10 a terceira. Como resposta, eu posso deixar em quilo, né? Mas o K é 10 a terceira aqui, ó. Tá bom? E quem que é o ΔT? O ΔT é sempre a menor temperatura menos a maior. Então, quem que é maior? Essa temperatura aqui ou essa daqui? Quem que é maior? Essa ou essa daqui? Quem que é maior? Ou quem que é menor? Quem que é menor? Essa é menor que essa. Então, é menos essa temperatura que eu quero achar, menos 220 aqui, tá bom? É Isso, foi de sempre, fora ó, para dentro. é sempre a menor menos a maior, tá bom? Aqui, ó. É sempre a menor menos a maior aqui. Tá? Aqui, ó. Só arrumando aqui.
é menor menos a maior, porque o calor ele está fluindo de dentro para fora, né? Então é menos a temperatura da interface que eu achar menos 220. Está negativo, né? Então resolvendo deu 156,8. Eu poderia fazer assim também, ó. Se não dá igual, é por conta do arredondamento aqui, ó. Também eu poderia ter essa opção aqui, ó. Ó, considerar daqui para cá, tá bom? Então, ó, eu quero saber essa temperatura que é a da interface. Eu tenho essa aqui, ó, essa externa aqui, tá bom? Então, daqui até aqui, quantas resistências eu tenho? Claro que eu tenho duas. Quais são elas? Do fluido externo, da película externa, e do tubo externo, tá bom? Então, eu teria do fluido externo e do cilindro externo aqui, ó. Teria esses dois aqui, né? Então, como eu poderia fazer também, como eu poderia resolver esse exercício aqui, ó? Poderia fazer assim também aqui, ó. Aqui, ó. Poderia fazer o seguinte aqui, ó. Então, eu teria a película externa e o cilindro externo aqui, ó. Vamos aqui, não sei se vai dar. Melhorou aqui, né? Tudo bem? Então, eu teria a película externa e o cilindro externo. Ou seja, eu teria essa película externa e o cilindro externo aqui, né? E quem que é o ΔT aqui? Vamos lá. E agora, como fica o ΔT? Quem que é o ΔT? Na 176? Não, calma aí, calma aí. Calma aí. Quem que é o ΔT? Como fica o ΔT? Quem que é menor? Essa temperatura ou essa daqui agora? Quem que é? Não, a de fora, né, professor? Isso, né? Aqui é menor do que aqui. Então, é essa temperatura. Quanto que é essa temperatura? Acho que é 20, né? É. Sim. Então, será 20, que é a temperatura externa, né? Então, aqui inverte aqui, ó. É 20. Aqui inverte aqui, ó. É 20. Né? Ó, ó, aqui é invertido aqui, né? Porque aqui é maior aqui dentro do que aqui, né? Aqui é o contrário, né? Aqui é maior do que aqui, né? Então fica 20, né? O fluxo de calor é o mesmo, tá bom? O fluxo de calor é o mesmo, que passa por essa resistência, que passa por esse tubo, que passa por esse tubo e que passa por essa película. O fluxo de calor é o mesmo, é como se fosse a corrente elétrica. Então é o mesmo valor, tá bom? É o 10,7 quilowatts aqui, ó. Então, né? 10,7 quilowatts, né? Aqui muda, né? Copiar aqui. Eu tenho que pegar as resistências. O RHE. Quem que é o RHE? É o 12,5 vezes 10 a menos 3, né? Então, 12,5 menos 3. E o RK do cilindro externo é 0,288 aqui, ó. 0,288. Tá bom? Se não dá igualzinho aqui, é por conta do arredondamento aqui, tá bom? Dos arredondamentos, principalmente aqui, ó. Aqui deu redondinho aqui, mas aqui não, tá bom? Então, claro que não vai dar igual, tá bom? Mas vai dar parecido, tá bom? Muito parecido aqui, né? Então, tem duas formas de resolver aqui. E se eu quisesse calcular a temperatura amarela aqui, ó, e a temperatura azul, como que eu faria? Vamos lá, o exercício não pediu, mas eu estou pedindo agora. Como calcula a temperatura? Ó, só lembrando, ó, a temperatura, essa temperatura aqui de 220 é do fluido que está escoando dentro do tubo interno, né? Pessoal, aqui é um outro exercício, tá bom, pessoal? Só usei a figura, né, para exemplificar esse exercício aqui, tá bom? Então,
Aqui está 27, mas não é 27, é 20 graus Celsius, tá bom? É. Então, pessoal, aqui está a 20 graus Celsius. Mas aqui está em outra temperatura, tá bom? Então, essa temperatura de 20 é do fluido externo. Aqui é da superfície externa. E aqui da superfície interna e aqui é da interface que já calculei. Então, vamos lá. Se eu quisesse calcular a temperatura amarela aqui, ó, da parede. Pessoal, imagina o seguinte, ó. Eu tenho um termômetro, tá bom? Ó, esse curso é o termômetro, tá bom? Então, eu meço a temperatura. Marca 220 graus Celsius, ó. Medir aqui, ó, do ar aqui, ó. Desse fluido interno aqui, ó. Tá bom? Agora, se eu encostar aqui, ó, é outra temperatura. Se eu encostar esse termômetro aqui, é outra temperatura. E se eu encostar aqui, pegar e encostar aqui, ó, cutucar ele aqui, ó, colocar ele aqui, ó, vai marcar outra temperatura. Se eu afastar aqui, vai marcar outra temperatura de 20 graus Celsius, tá bom? Tudo bem? Então, como calcularia quanto seria essa temperatura amarela aqui, ó? Né? E quanto seria a temperatura aqui da superfície externa? Bom, lembrando que a da superfície externa não é os 20, né? E a amarela não é os 220, tá bom? Então vamos lá. Então vamos calcular a temperatura amarela aqui, ó. Como que eu faria aqui, pessoal? Qual a temperatura que eu conheço aqui, ó? A interna. A interna. Eu quero saber essa amarela. Ó, daqui até aqui, quanta resistência eu tenho? 2. Uma só. Só essa resistência da película aqui, ó. Ó, antes era daqui até aqui. Tinha duas. Tinha do tubo interno e da película interna. E daqui até aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Onde está 177 é 220, tá bom? Isso aí a gente sei, professor. A gente dá pra ter. Quantas resistências eu tenho aqui? Daqui até aqui, ó. Só 220. Só da película interna. Só o RHI. Tá bom, então. Só tem o RHI aqui, ó. Deixa eu travou aqui. Só tem esse aqui, ó. Deixa eu apagar tudo aqui. Só tem o RHI aqui, ó. Só tem um pedacinho por aqui. Só tem essa daqui, tá bom? Então, para calcular a temperatura amarela, o que eu faria aqui, ó? Copiar. Vamos pegar esse aqui, ó. Copiar. Vou colar aqui, ó. Vai chamar a temperatura amarela de temperatura interna, né? Superfície, né? Superfície interna aqui, tá bom? Tá bom? Então, daqui, que eu quero achar essa temperatura até aqui, quantas resistências eu tenho? Só da película interna aqui, ó. Só tem o RHI aqui. Somente o RHI. Quem que é o ΔT? É a menor temperatura menos a maior. Quem que é menor? O amarelo ou 220? Quem que é menor? Amarelo, né, professor, no O caso. amarelo, que eu quero achar. Então, ΔT é sempre a menor temperatura menos a maior, que é 220 aqui, tá bom? O fluxo de calor é o mesmo, tá bom? 10,7. É. O fluxo de calor é o mesmo, que passa por todas as resistências. Então, dessa forma, eu calcularia. Aqui, ó. Vamos ver quanto dá aqui.
Cálculo aqui. O RHI, quanto que é o RHI? É 5 vezes 10 a menos 3 aqui. Vou botar aqui, 5 vezes 10 a menos 3 aqui, ó. Somente isso aqui, ó. Só 5. Tá? Então ficaria aqui, ó. 10 a menos 3 vezes 10 a terceira some, né? Faz aqui. Então vai ficar 10,7 vezes 5. Dá 53,5 aqui, ó. 53,5. Vem para cá positivo. Então, ó, esse. Aqui, copiei aqui. Eu vou isolar. Tá menos, né? Vem para cá, fica positivo, né? Menos com menos dá mais. Então é 220 menos essa multiplicação aqui. Então vai ficar 220. Então vai dar 166,5. 166,5 aqui. Certo ou errado, pessoal? Deve estar certo, professor, fazer as contas aqui. Tá coerente aqui, né, pessoal? Ó, olha só. Essa Não, temperatura aqui, não, tirou uma temperatura. ó. Essa temperatura amarela tem que ser menor que 220 e maior do que essa daqui, ó. Com certeza. Então tá certo aqui, ó. Olha só. Tá bom? Tá coerente. Não sei se eu reconta aqui. Sei lá se eu errei aqui, ó. Mas, ó, tá coerente aqui, tá bom? Essa é maior que essa, mas é menor do que essa de 220. Agora vamos calcular a temperatura azul aqui, ó. Azulzinha aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Aqui. Vamos aqui. Eu quero achar essa temperatura. Eu conheço essa temperatura aqui, ó, que é 20 graus Celsius. Daqui até aqui, quantas resistências eu tenho? Eu tenho, daqui até aqui, quantas resistências eu tenho? Apenas uma, que é da Uma só. que é da película externa aqui, o RHE aqui, ó. RHE aqui. Aqui. E esse carinha aqui, ó. O azulzinho aqui, ó. Tá bom? Só tenho ele. Então, só tem o RHE aqui. Deixa eu engatar aqui o carregador que tá acabando aqui. Meio escuro aqui, tá? Carregar aqui o notebook, senão eu vou cair aqui do ar aqui. Beleza, né? Então só tem o RHE. Quem que é o ΔT? Quem que é maior? Aqui ou aqui? Quem que é maior? Aliás, quem que é o menor? Externo. O menor externo? É. Isso. O externo é menor. Quanto que é o externo? 20 graus Celsius. Então é 20 menos a temperatura azul. Eu vou chamar aqui, ó, de temperatura. Vou copiar aqui. Vou chamar aqui da temperatura da superfície externa aqui, ó. Bom, aqui, colar aqui, colar aqui. Beleza? Aqui. Bem? 20. O fluxo de calor é sempre o mesmo, tá bom? Ó, tudo igual aqui, ó. Hã? O RHE. O RHE. RHE é
12,5, né? 12,5. RHI. RHI. Então, ó, menos com menos dá mais. Menos aqui, né? Negativo, vem para cá, é positivo. Então, eu vou multiplicar esse por esse e somar o 20, porque está negativo, vem para cá positivo aqui, né? Troca o sinal, ó. É menos 20. Quando passa, muda de lado, né? Altera o sinal. Então, é mais 20, mais essa multiplicação aqui. Quando eu multiplico, o 10 a terceira cancela com 10 a menos 3. Então, vai ficar 10,7 vezes 12,5 mais 20, né? Porque é menos, quando muda de lado, fica positivo. E aqui menos com menos a mais, né? Então, aqui, fazendo as contas aqui. Fazendo as contas aqui, vamos ver aqui como dá. Então, 10,7 vezes 12,5 deu 133,75. Mais 20 aqui, né? Mais 20. Dá 153,8 aqui, né? Então tá coerente aqui, né, pessoal, né? Bom? Então tá coerente aqui, ó. Aqui é 20, aqui é 153, né? Aqui é 153. Aqui é 156. Aqui é 166. Isso. E aqui é 220. Então tá aumentando aqui, né? Ou tá diminuindo para cá, né? Tudo bem? Ó, aqui é 20. Olha lá, aqui é 220. O fluxo é sempre do maior para o menor. Então aqui está 220. Aqui está 166, ó. Ó, 220 aqui, ó, o ar aqui interno, né? Perdão, o fluido interno. 220. Pega um termômetro, coloca aqui, marca 220. Encostei aqui o termômetro aqui, ó. Encostei aqui, ó. Bateu 166. Encostei aqui, ó. Né? Dá 156. Encostei aqui, ó. Bati aqui, ó. Encostei aqui, ó. Relei aqui, ó. Deu 153. Coloquei o termômetro aqui, marcou 20 graus Celsius. Então, pessoal, tá coerente, tá bom? Ok? Tá coerente aqui, tá bom, pessoal? Eu mostrei duas formas de fazer a temperatura da interface, tá bom? Eu fiz daqui para cá e daqui para cá. Tanto faz, né? Se não der igual, é por causa dos arredondamentos aqui. Tudo bem? Tudo, professor. Então, olha só, a complexidade desses exercícios de cilindros, né? Então, só recapitulando, no meu exame eu peguei duas que tinha 5 paredes, entendeu? Peguei uma de cilindro e peguei uma agora que eu falo para o senhor, que nem aqui, ó, uma parede de material homogêneo tem a sua face interna exposta a um fluido de 200 graus Celsius, sendo que o coeficiente de película de 50 quilos Celsius e a face externa está exposta ao outro fluido de 20 graus Celsius, cujo coeficiente de película é 100, sabendo-se que a temperatura da parede do contato com o fluido interno de 160 graus pede-se a temperatura da face externa da parede. Eu peguei brincando, fiz 4 exercícios desse na minha prova. Olha a complexidade do exercício. Quer que eu explique ele para você? Com certeza, professor. Vamos lá, então. Com certeza. Só estou falando para o senhor que ia sair 8 minutos para cada questão. Eu vou explicar um parecido aqui, ó. São duas paredes aqui, ó. Vou explicar um parecido aqui, ó.
Entendeu? Como é que eu tenho Quer gabarito? dizer, aqui tem umas 3 paredes, né? Quer dizer, Então, calma aí, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu suspender isso aqui. Professor, Pode falar. Oi, Monique, pode falar. desculpa interromper. O senhor enviou uma lista com 48 exercícios, né, que foram do exame, se eu não me engano, certo? Isso. O senhor consegue enviar a resolução dos exercícios? Porque Então é o só tem a seguinte, pessoal, eu resposta. mandei a resposta. Essas 2 aulas que eu estou fazendo aqui, pessoal, para vocês tentarem fazer os exercícios, né? A ideia é hoje estar resolvendo alguns deles, né? Aqueles que vocês não conseguiram, né? Aquilo que não bateu, eu vou resolver. E aqueles que não deu para resolver, depois eu coloco a resolução. Mas a ideia é que vocês tentem, né? Porque Tá se eu bom. colocasse a resolução, nem faria sentido dessa aula, entendeu? Né? Então, Tudo e bem. também, pessoal, o exame não vai ser igual a essas questões. Eu não vou pegar essas questões, alterar os valores e aplicar o exame novamente, tá bom? O exame vai ser com questões diferentes, né? Dessas questões. Essas questões é para estudar o conteúdo da prova, né? Tá bom? Quando da prova, ela compreende, né? Esse conjunto de exercícios, tá bom? De questões. Tá bom. E o senhor sabe me dizer quantas questões que são no exame do dia 9? Vão ser 10 questões. Vou dar um tempo maior aí para vocês aí. Mas são 10 questões para ajudar, porque se dá 5 questões, se Tá bom. acertar só 2, não passou, entendeu? Tá Então tem bom, que ser 10 professor. para. Eu vou ter que sair aqui da aula, aí amanhã eu volto, então. Vai ser no mesmo horário, 7 horas? 7 horas, né? Tá bom? Acho que para todos, né? E eu Tá peço bom. que tente fazer o máximo que vocês conseguirem, tá bom? Que aquele que não conseguirem aí, pode fazer em grupo aí, né? Dividem a classe aí, cada um faz um pouquinho, né? Eu vou resolver aqueles que vocês não conseguiram resolver, eu resolvo, né? Explicando passo a passo, né? Cálculo por cálculo, né? E se não der, ficar faltando tempo, eu coloco das demais as resoluções. Mas lembrando, pessoal, que não vai ser igual, tá bom? Só vai criar uma falsa expectativa, né? De ter os exercícios e consultar uma prova e não serem iguais, né? Tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Então, pode sair da sala aqui, que eu estou gravando essa aula aqui. Tá bom. Até amanhã, Essa então. aula aqui. Tá bom, tchau, Monique. Tchau, Até amanhã tchau. às 19 horas, tá bom? Ok, obrigada. Tchau. Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui para o Alexandre aqui, só para. Eu acho que é uma parecida com essa daqui, né, Alexandre? Eu acho que deve ser bem parecida aqui. O conteúdo é parecido aqui. Eu tenho uma parede, outra parede aqui, né? Esse exercício aqui é parecido com o do cilindro que eu expliquei agora há pouco, né? Então, esse seria o cilindro externo e esse é o cilindro interno. Película externa, película interna. Né? A temperatura azul, aquela temperatura amarela, que aqui é vermelha, né? Não, perdão. Película externa, película interna. A temperatura azul seria essa daqui. A temperatura amarela seria essa daqui. E a da interface seria essa daqui, ó. Que eu chamei de T1, a temperatura interna do fluido interno. T2, a da superfície interna, que seria aquela temperatura amarela. T3 seria a da interface. T4 seria aquela azul. Né? E T5 seria aquela do ar que não tem cor, tá bom? Então, também são 5 temperaturas aqui. Então, a diferença desse exercício para aquele, que esse é mais fácil. Por que é mais fácil? Porque as áreas são todas iguais. Bom? Porque as paredes são planas e paralelas, de bordos paralelos. Então, essa superfície aqui, ó, desse fluido, né, é a mesma dessa superfície, é a mesma dessa, é a mesma dessa e a mesma dessa. Aqui, no caso, aqui, não sei quanto que é. É 10, não, né? professor, até exercício aí, né, ele é complexo, mas é mais simples de fazer, entendeu? Porque você tá vendo uma figura e tá visualizando, né? É mais simples. Agora, que nem o que eu caí na prova para mim aqui, eu teria que primeiro entender a figura para depois fazer a resolução. Calma aí, calma aí.
Também, Alexandre, ó, isso aqui não tem, tá bom? Não, eu sei, Tem. pô. Não tem, eu coloquei agora aqui, ó. Isso aqui faz parte da resolução, tá bom? Não. Então, eu tenho que ler o problema, né? E, e interpretar aqui, né? Então, internamente, né, tá 1.700, né? A temperatura externa, que é 27 graus Celsius, né? Eu tenho um coeficiente de película da parede externa, né? Que é 12,5, né? 12,5 da parede interna aqui é 58, né? Esse Hzinho aqui é 58, bom? Esse Hzinho O aqui, né? 12,5, qual que é 12,5, professor? 12,5. 12,5 é É. esse aqui, ó. Qual que é na parede? Tá falando lá. Qual que é o T? Seria essa aqui, ó. É que eu deixei na ordem aqui, ó. Esse 12,5 é da parede externa aqui, né? Então a parede externa é o RHE aqui, ó. Tá aqui, ó. Só para deixar aqui, ó. Deixar aqui, ó. RHI, RHE. Bom? Então, ó, a película interna é 58, 58. A película externa é 12,5, tá aqui 12,5. Né? Ah, todas as áreas são iguais, porque a parede é paralela, né? São paredes planas e paralelas. Então, essa área aqui são todas iguais. Né? No caso, acho que é 10 metros quadrados aqui, né? 10 metros quadrados aqui, ó. Bom? Então, todas as áreas são 10 aqui, ó. Lá não, eu tinha, ó, a face externa, a face interna. Eu tinha faces diferentes, superfícies diferentes, porque a parede é cilíndrica, eu tenho diferentes superfícies, porque cada superfície tem um raio ou diâmetro diferente do outro, né? Então aqui, ó, a convecção é sempre 1 sobre H vezes A, né? O H do fluido e a A é a área de contato do fluido com a superfície. No caso, como é uma parede plana paralela, o A é tudo igual, né? Para a parede plana, aqui a fórmula é bem mais fácil. É a espessura da parede dividido pelo cada material vezes a área. Como a parede é plana e paralela, né? Então todas as áreas são iguais. Então fica mais fácil. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho duas paredes, ó, a parede refratário e a parede do isolante, tá bom? Então eu tenho aí, então como fosse uma parede de uma residência, né? Eu tenho o aqui o bloco de cimento, né, o tijolo, né, eu tenho aqui a argamassa, o revestimento, eu tenho diferentes materiais. Cada material tem suas propriedades diferenciadas, né? E uma das propriedades dos materiais é a condutividade térmica, que é a capacidade do material transferir calor, né? Então tenho aqui o refratário é 1,2, o R de refratário 1,2, o isolante quanto que é? Acho que é 0,15 aqui, né? 0,15 está aqui, ó. 0,15 aqui, ó. Tá bom? A espessura do refratário, quanto que é? Acho que é 0,2 e do isolante é 0,13 aqui, ó. Então, calculei todas as resistências e todas essas resistências estão em série. Então, basta somar todas elas aqui para ter equivalente aqui, ó. Então, tenho a equivalente aqui, né? O fluxo de calor é sempre o menos ΔT sobre a resistência. Qual delta T que eu conheço aqui? Qual que eu tenho aqui? Eu tenho os extremos, né? Ó, eu não conheço essa temperatura, nem essa, muito menos essa. Só conheço essa e essa aqui. Porque se eu conhecesse essa daqui, era facinho. Só eu usar só a resistência, o RHE. Ou se eu tivesse o T2, só iria usar o RHI. Tá bom? Mas como não tem o T2, nem T3, nem T4, eu tenho que saber todas as resistências, usar todas as resistências, né? Então eu tenho, ó, do 1.700 ao 27 graus Celsius, passam todas as resistências, tá bom? O RHI, o RK do refratário, o RK do isolante e o RHE, tá bom? Então até aqui nessa ordem aqui, ó. Então ΔT menos ΔT, né? Menor menos maior, então 27 menos 1.700 dividido pela equivalente, deu 0,113 aqui. Então, esse é o fluxo de calor, né?
Aí pediu para calcular a temperatura na superfície interna, que é o T2, e na superfície externa, que é o T4 aqui. Tá bom? Então, claro, para achar o T2, qual a resistência que eu tenho aqui? Ó, entre T2 e 1700, qual que eu tenho? Só o RHI. Né? Isso. Só o RHI aqui, ó. Bom, o fluxo de calor é o mesmo. Né? E quem que é o ΔT? É sempre o menor menos o maior. Né? Então, o calor vai do maior para o menor. Então, é o T2 menos 1700. T2 menos 1700. E o RHI é 1,72 vezes 10 menos 3. Né? Então, tem esse valor aqui. E o T4 aqui, como que eu faço? Daqui até aqui, quantas resistências eu tenho? Só tem essa daqui, o RHE. Quem que é o ΔT? É o menor menos o maior. Então, você sempre vai no sentido inverso do fluxo de calor, tá bom? O fluxo de calor sempre vai do maior para o menor. Então, ΔT é o contrário. Então, assim, ó, o fluxo vem do maior para o menor. O ΔT é do menor para o maior. Então, é T2 menos 1700. É o T5 menos T4, ou seja, o 27 menos T4 aqui, né? Então, 27 menos T4. O fluxo de calor é o mesmo e o RHE é 8,8 vezes 10 a menos 3, né? Então, resolvendo esse valor aqui. E está coerente, né? Aqui deu 1.700, o T2 tem que dar menos que 1.700, né? Deu 1.674. Claro que aqui tem que ser menor do que T2, né? Então, e é menor, né? Deu 145. Ah, vamos calcular o T3 aqui, embora o exercício não pede, né? Mas vou calcular o T3 aqui, ó. Então, tenho duas possibilidades. Vir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda aqui, ó. Né? Posso pegar daqui para cá ou daqui para cá, dá na mesma, né? Tá bom? Eu vou fazer daqui para cá, né? Então, ó, não está pedindo, mas eu vou calcular o T3 aqui, ó. Vamos lá, então. Calcular daqui para cá. Se for daqui para cá, daqui que eu não conheço, para cá que eu conheço, né? Então, daqui para cá, quantas resistências eu tenho? Duas. Duas. O RK do isolante e o RHE. E se eu trabalhasse daqui para cá, seria o RHI e o RK do refratário. Vai dar na mesma. Se não der na mesma, porque eu dou arredondamento, né? Mas tem que dar um valor muito parecido, tem que ser igual, né? Então, pessoal, se eu trabalhar daqui para cá, eu tenho o RK do refratário mais o RHE, né? Então, RK do refratário, RK do refratário. Deixa eu ter aqui esse valor aqui. Tá bom? O fluxo de calor é o mesmo, tá bom? O mesmo, é o 14,81, né? Então, RHE e o RK do refratário, que é 16,7 aqui, ó. 16,7 aqui. 16,7 mais 8. Quem que é o ΔT? É o menor menos o maior. Então, é o T5 menos o T4, ou seja, 27 menos T4. Não, perdão, é o 27 menos o T3, né? O T4 já calculei, é o T3. Então, 27 menos T3, que é o T3 é a interface, tá bom? É da interface aqui. Tá? Então, aqui, ó. Vou multiplicar aqui, ó. Vou multiplicar, levar multiplicando aqui, né? Multiplicando 10 na terceira, anula 10 a menos 3. Então, vai ficar, vamos lá, 14,81
16,7 mais 8 aqui, ó. 24,7 vezes 14,81. Tá? Menos com menos dá mais, né? Então aqui é positivo. Aqui T3, né? Menos com menos, fica mais aqui. Esse menos 27 vem para cá positivo aqui, ó. Quando ele muda de lado, ele muda de sinal. Então vai ficar 27 mais essa multiplicação aqui. Bom, então 27 mais dá 392. 2,8 aqui, ó. Tá? Então tá coerente aqui, né, pessoal? Aqui, né? Simples, aparentemente. O T2, ó, o T2 deu 1.674. Opa. O T4 deu 145, né? Então o T3 aqui, ele tem que estar nesse intervalo, tá bom? Então, vou fazer aqui, ó, mais fácil aqui para entender aqui, ó. Bom, T2, T3, T4, vai diminuindo a temperatura aqui, ó. Bom, então tá certinho aqui. Aqui, ó, você copiou? Ótima foto. Não, eu tô vendo, professor. Não, A aula tá gravada, mas até... esse exercício até tem, professor. Entendeu? Agora, esse daí, esse exercício aí que tem aí, eu até tenho no meu caderno, esse exercício. Agora deu outra explicaçãozinha aqui, não sei Entendeu? Se ajudou. Que nem o exercício que caiu que eu tava querendo achar aqui, que é o bocal de convergente, né? Que o senhor deu aquela aula gravada na quinta-feira. Falou se tivesse alguma dúvida, a gente chamaria o senhor, só que no decorrer das matérias novas, né? Não teve tempo, né? Eu estava vendo aqui nas fotos que eu tirei da minha avaliação do meu exame, caiu 2 questões de bocal de convergente, que tem que usar a tabela, né? Isso. Tem que usar a tabela. Como eu não peguei a aula e não consegui tirar as dúvidas decorrendo na sequência da matéria que foi corrida, né? E teve essa matéria nova aí, caiu 2 questões. Deixa eu ver se eu acho. Que eu acabei não fazendo. Quer dizer, na minha exame foram 4 dessas daí e 2 de bocal de convergente. Quer dizer, já são 6 questões, entendeu? Bem complexas, né? Então, Alexandre, estou aqui para explicar para os alunos. Eu não tenho preguiça de explicar, eu explico várias vezes aqui, entendeu? O meu papel é de professor, todo professor tem a missão de ensinar, entendeu? De partilhar o conhecimento, né? Então, estou aqui para explicar. Né? Então, até agradeço o interesse, né, de estar... Então, na minha avaliação foi uma parecida com essa daí. Caiu uma questão parecida com essa, caiu uma questão também parecida com... Tá vendo aqui? Oi? Tá vendo essa tela aqui? Tô vendo. Entendeu? Eu sei que o senhor gravou essa aula aí, tive dúvidas, só que não tive tempo para poder tirar dúvida, né? Foi pro senhor, né? Tempo corrido, matéria aí em cima. Mas eu deixei uma aula de revisão ainda, viu? Parece. Não, professor, o senhor gravou a aula e depois, na outra sequência, o senhor deu matéria nova, professor. Não, mas a última aula, eu dei uma aula de revisão. Entendeu? Se você olhar direitinho o cronograma, eu dei uma aula de revisão. Eu adiantei na quinta a matéria e deixei acho que a nossa aula é terça-feira, eu acho. Não lembro, é segunda ou terça, não lembro. Mas eu deixei, né, a aula anterior à prova para tirar as dúvidas. Eu acho que teve poucos alunos eu acho que os alunos aproveitaram esse dia porque tinha prova. Sim, professor, sim. Eu me lembro disso aí. Justamente, eu deu a sua aula do senhor era mais cedo, entendeu? E nós tínhamos uma variação já tá nas 2 aulas sequenciais. Só parece que explicou 1 ou 2 exercícios. E, professor, seriedade, não tem cabeça numa revisão, sabendo que você tem uma outra prova já para fazer 2 aulas nas sequenciais. Quer dizer, é que eu falo para o senhor, faltava um pouco mais de compaixão entre
os professores na hora de fazer a marcação das provas, entendeu? Você fala, manca uma aula de revisão, aí tem uma prova para fazer nas 2 últimas aulas. O aluno vai estar com a cabeça fazer revisão, não, professor, está com a cabeça naquela prova, senão ele fica também, entendeu? Entendeu, né? Foi o que eu questionei o professor Kleber no começo do 2º semestre, que aconteceu isso nitidamente. Cai tudo no mesmo horário, entendeu? Na mesma semana, as mesmas avaliações que poderiam ser os professores sentar na sala de aula entre si e marcar, ó, minha aula é tal, vou marcar a prova tal dia, marcar a prova tal dia. O único professor que eu bato na tecla, falei para o senhor agora, que marcou a P1, a P2, o trabalho e o exame, foi o professor Neto. Primeiro dia de aula, ele colocou lá. Pô, pá, foi o único. Os demais foram marcando aos poucos, entendeu? Então, essa é uma das minhas dúvidas, essa daí, que eu não peguei essa matéria, isso deu numa aula de quinta-feira, gravada, eu teria que estar fazendo algum trabalho, alguma coisa, e não peguei a explicação, né, desse conteúdo, e caiu no meu exame 2 questões dessa. Aproveitando que já que está aqui, ó. Isso, Então, vou no explicar. orifício da figura, nesse orifício aqui, ó, foi instalado um manômetro aqui, ó. Então, um manômetro que mede, nesse caso, o manômetro U, que mede a diferença de pressão entre os 2 pontos aqui, tá bom? Então, eu tenho o diâmetro do orifício, eu chamo de D0, e o diâmetro do tubo principal, né, onde tem um escoamento, eu chamo de D1, né? Então, a fórmula aqui, ela pede um coeficiente, que é o KD, né? Que é um coeficiente. Esse coeficiente aqui está aqui, ó. Como que eu leio esse coeficiente? Eu leio na curva do D0 sobre D1, né? Então D0 que é 50 milímetros, né? Os 5 centímetros, e o D1 dá 10, então dá meio, né? Então eu vou pegar essa curvinha aqui, ó. Então sempre vai ser, eu nunca vou interpolar, né? Então sempre vai ser, esse resultado sempre vai ser 0,75, 0,70, 0,65, 0,60. Fica difícil interpolar porque é complicado aqui, tá bom? Então, deu a curvinha do meio, né? E essa curvinha aqui, ó, o 0,50 aqui, ó, 0,50 tá aqui, que é o D0 sobre D1, e vou cruzar com o número de Reynolds, né? O Reynolds é esse valor aqui, ó. Com essas No linhas caso, o verticais. reino já foi dado já no exercício ou tem que procurar achar também? Então, nesse caso é o seguinte, nesse caso aqui, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor aqui. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Vamos lá. Nesse exercício, eu fiz o seguinte aqui, ó. Lá. Eu vou pegar esse de cima aqui, ó, que está menos poluído, tá bom? Vamos supor que essa curvinha está aqui, ó. Vamos supor que o 0,60 seja o 0,50 aqui, ó. Então você percebe que isso aqui é uma curva, né? E a partir de um ponto aqui, ela fica. Vou pegar esse do 0, vou pegar esse aqui, ó. Vamos supor que essa curva é essa daqui, ó. Então, ó, é uma curva que a partir de um certo valor de Reynolds fica tudo igual. Ou seja, não importa o Reynolds, ó, porque se eu pegar esse Reynolds aqui, ó, e cruzar com aqui, eu tenho um valor aqui, tudo bem? Se o Reynolds for 4, né, o valor é diferente, né? Mas a partir de um valor aqui, ó, é tudo igual. Qualquer Reynolds aqui, ó, que eu subo, vai dar o mesmo valor aqui, ó. Qualquer Reynolds, ó, porque vira uma reta aqui, ó. Daqui para cá é uma reta aqui, ó. Daqui para cá é uma reta, tá bom? Então, ó, se eu pegar o Reynolds de 4 vezes 10 a quinta, eu tenho um valor do KD aqui, ó. Se eu pegar o 2, eu tenho outro valor, né? Se eu pegar o 6, eu tenho outro valorzinho. A diferença é ínfima, mas tem diferença. Mas ó, a partir do 0,8 aqui, ó, se eu pegar 8, se eu pegar 10 a quinta, 2 vezes 10 a quinta, 8 vezes 10 a quinta, é tudo igual, vai dar tudo o mesmo valor aqui. Então, no caso aqui, ó, aqui está poluído aqui, já, já escrevi aqui, ó. Então, eu chutei o seguinte, ó, não é que eu chutei, né?
Então, eu admiti que o Reynolds é 6 vezes 10 a quinta. Porque daqui para cá é tudo igual aqui, ó. Bem? Né? Então, foi adotado esse valor, pois à direita desse, o Reynolds é tudo igual aqui, ó. Qualquer Reynolds vai dar esse valor de 0,62 aqui. Então, o que eu fiz, ó? Eu adotei aqui, ó, 6 vezes 10 a quinta, adotei esse Reynolds, né? E fiz a leitura aqui, ó, deu 0,62 aqui, ó, o KD. Tá aqui, ó. Professor, se o reino fosse 2,5, exemplo, seria qual? 2,5, né? Isso. 2, ó. Lembrando que essa escala é logarítmica, entendeu? Então, 2,5, ele estaria mais ou menos aqui, ó. Um pouquinho mais para cá, aqui, ó. Tá, e ele seria qual, então? Seria 0,62 ou 0, Seria 0,63, entre 0,62 e 0,63, seria 0,624, por aí. Mas eu nunca vou dar assim, porque como é que é a escala logarítmica, não vou fazer o aluno perder um tempo e ficar interpolando, que é meio chato, né? Não, eu falo isso porque caiu na minha prova, caiu aqui, ó, um bocal convergente em figura baixa determina a vazão, dados pelos, né? E tá aqui, ó, o Reynolds 2,5 vezes 10 a 4. Não, deixa eu ver aqui. Entendeu? É por isso que eu tô falando, 2,7, aqui tá 2,2. Meu 2,5 a 10 a 4. Então seria nesse meio intervalo. Deixa eu dar uma olhadinha. Entendeu? Aqui outro exercício. Aí tá pedindo que tá o diâmetro do tubo, tá aqui o líquido, que é o oxigênio, mercúrio, e o Reynolds 2,5. Aí eu peguei a tabela, tentei achar nessa tabela aí, com esse mesmo desenho que o senhor fez aí, e foi, pô, onde tá achando? Onde vou achar esse 2,5 aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É. Cuidado, Reynolds. Eu dei o Reynolds. Deixa eu ver se eu tenho. Tá nessa lista esse exercício? Eu só falo o enunciado aí. Fala para mim o enunciado, por favor. Qual é o enunciado? Ok, pessoal, anunciado. Ó. No bocal convergente da figura abaixo, determina a vazão dadas pelo YHG, que é o fluido, de 13,8 vezes 10 a quarta, newtons por metros. Depois vem o YH de 20, que é o H2, que é o oxigênio, 10 a quarta, newtons por metro. E o Reynolds, 2,5 vezes 10 a quarta. Altura. Só repete só o comecinho do enunciado, só o comecinho. No bocal convergente da figura abaixo, determina a vazão. No bocal convergente. No bocal convergente. É no exame? Sim. Bocal convergente. Tem um exercício parecido aqui. Eu posso explicar. No bocal convergente, fala. Só repete de novo. No bocal convergente. Deixa eu procurar aqui. Eu vejo aqui. Eu te explico aqui. Do bocal convergente da figura da vazão São dois exercícios que tem. O de 15,5, 15,7 litros por segundo. E caiu também uma outra na P2, que é parecido também. O reino é 2,5. Não, você quer saber do exame? É do exame? Não, tem um que é do exame.
Então fala qual que é do exame. Então vamos por partes aí. No bocal convergente da figura, a vazão é todos iguais, professor. O início é igual. No Só bocal, muda só os valores. E os dois, o reino é 2,5. calma aí. Bocal convergente. Deixa eu pegar aqui. Se eu quiser pegar a da P2, caiu da minha prova também, da P2 é parecido. Não, Vou pegar aqui, pegar uma que caiu para mim na P2. Deixa eu ver do exame aqui. No bocal convergente aqui. Aí. Na minha, da P2, novamente, no bocal convergente da figura abaixo, determina a vazão, dados. Entendeu? Na P2. Entendeu? Tá aqui, tal, reino é igual a 0,2,5. Como o senhor falou que não ia dar reino, aí fica difícil achar esse reino aí, né? É só, não é bocal convergente e divergente, não, né? Tá aqui, no bocal convergente da figura abaixo, determine. Esse aí é da P2. Ah, e Vou do exame? pegar E do exame, então? do exame, peraí. Do exame. No bocal convergente da figura da vazão é de 15,7. Eu acho que no exame não cai essa questão, não. No exame, não. Eu acho que é da P2, né? Eu acho que é da P2. No exame não cai essa questão aqui. Deixa eu ver se tá na P2 aqui. Ah. Calma aí. Vou pegar aquele exercício lá. Aí te explico. 2,5, né? 2,5. Vou pegar um exercício parecido. Ver se eu acho essa tabelinha aqui. Bocal convergente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bocal convergente. Vamos lá. Então, deixa eu. Então, esse é o exercício que eu estava tentando explicar agora é o diafragma, tá bom? Então, é outra figura aqui. Eu vou até. Oi? O que eu estava explicando agora é o diafragma. Bocal Sim. convergente é outra. Vou até pôr aqui, ó. Já que estou. Vou até. Deixa eu pôr aqui, ó. Depois eu apago aqui. Deixa eu ver o seguinte aqui, ó. Esse aqui, né? Esse é o bocal convergente aqui, ó. Bocal convergente. Então deu Sim. 2,5, né? 2,5. E o D2 sobre D1 deu meio, né? Acho que é isso, né? Vamos, peraí. Deixa eu procurar aqui de novo aqui, que tem tanto exercício aqui. Qual você falou, professor? Essa relação entre diâmetros dá meio, né? O próximo de meio. Qual exercício você está falando para mim? Desse você falou do bocal convergente, ó. Esse enunciado aqui, ó. Não vai, né? Qual você quer? O bocal convergente da figura da vazão é de 15,7 ou você está no outro? Ó, no bocal 15,7 aqui, ó. Olha só, então, quanto que é o D1? Hã? Quanto que é o D1? Tá no enunciado. Quanto que Deixa é? eu ver, deu um aqui. D1 é 100 milímetros. E o D2? 50 milímetros. Então vamos lá, então, ó. Então, 50 dividido por 100 dá quanto? 0, É D2 sobre D1, né? isso, 0,5. Então tá aqui, ó. Tudo bem?
Então, ó, Sim. eu peguei D2, que é 50, D1, que é 100. Então, dá meio. Tem essa curvinha aqui, tá bom? Essa curvinha aqui. O Reynolds deu 2,5. 2,5 tá mais ou menos aqui, ó. Então, você vem aqui, ó. O KB é 1. Bom? Então, eu dei de propósito o valor aqui, ó. O 2,5, porque esse é o 2,5 aqui, ó. O 2,5 tá aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Tá bom? Porque se eu desse, vamos supor, 4, eu poderia dar 4 rendos. Não poderia? Poderia dar 6. Só que é difícil interpolar aqui, ó. Tem que fazer uma interpolação aqui, ó. Se fosse 4 aqui, ó, vamos lá. Se fosse, vamos lá. Se fosse 2, vai. 2 não tá aqui, ó. 2 tá aqui, ó. 2, ó, aqui é 2,5, aqui é 2, ó. Se eu desse 2, quanto valeria o KB? 0,99? Então, jamais eu daria um valor assim para o aluno perder tempo em interpolar. Então, eu já dei para ajudar aqui, ó. Já dei aqui, ó, o 2,5, porque vai dar 1. Bom? Entendi. Eu não dei nem 2, nem 4. Se eu desse 2, quanto daria? Que nem eu teria que pegar um escalímetro e ver aqui, ó. Nem eu sei que dá quanto aqui, ó. 96. Ó, aqui não é logaritmo, não, aqui é linear. Ó, 96, 98, 99 estaria aqui, ó. Seria acho que 99,5. Aqui, ó. Aqui seria 1,02. Aqui seria 1,001 aqui. Então, por isso que eu dei 2,5. Se eu quisesse sacanear o aluno, eu daria 2 ou daria 4. A minha dúvida foi essa, porque bem aqui, eu dei bem aqui por quê? Porque vai dar 1 aqui. E 1 facilita os cálculos, né? E 1 sim. É neutro. Você nem Então, calcula. Então dá 1. me fala, professor, e quando a gente usa essa tabela do diafragma? Quando fala que é diafragma. Quando fala que é diafragma, é tabela do diafragma. Isso. Quando fala bocal convergente, usa para o bocal convergente. Nunca vai ter, sempre vai estar no enunciado. Eu não vou deixar assim. Eu sei que a prova é muitas questões, então sempre vou falar. Não vou deixar que eu não adivinhe qual que é, entendeu? Ou preste muita atenção na figura. Sempre vou falar, tá bom? Então sempre na prova, eu nunca vou, eu vou dar tipo assim, ó, por exemplo, se o D2 sobre D1 dá 0,65, eu vou dar o Reynolds de 2, não de 2,5, porque, ó, perdão, de 4 aqui, ó. Vamos supor que o D2 sobre D1 não desse 0,50, desse 0,65. Então, eu ia dar o Reynolds de 4, para que pegue o valor cheio aqui, ó, o valor redondinho aqui, tá bom? Então, na prova, eu nunca vou pedir para o aluno ficar interpolando, eu sempre vou dar bem redondinho aqui, ó. Vamos supor que, sei lá, fosse, ó. Sempre vou dar o bem mais fácil aqui, ó. Por exemplo, se fosse 0,70 aqui, ó, eu daria o Reynolds de 5 aqui, ó. E se eu cruzar, vai dar 1,06 aqui, tá bom? Então, fico sossegado. 2,5, né? É para ajudar aqui, ó, porque dá 1 aqui, ó. Então, nunca vai ter que interpolar, porque é do tempo, né? Eu sempre vou dar um valor assim que você pega aqui, ó, sem nenhuma dúvida aqui, ó. Bom? Esse cair aqui, ó, tem que interpolar aqui, ó. Aí dá um trabalhão, né? Só para interpolar, não tem como, tá bom? Ok? Não, ok, professor. Aqui, infelizmente, como tirar todos os exercícios do Moodle, eu não tenho um exercício desse com o enunciado de diafragma. Entendeu? Ó, eu não tenho enunciado com o diafragma. Entendeu? Só tenho só com... Não, peraí, só tenho só com o de Reino mesmo. Entendeu? Só com o bocal convergente. Ó, procurei aqui, mas exercício não tem. Quer dizer, a gente não tem esse conteúdo no Moodle disponível para a gente. Quer dizer, esse exercício eu não tenho. Quer dizer, foi aquela aula que você gravou, né? Numa quinta-feira, deixou o exercício gravado no Moodle, na correria não peguei o exercício, e eu não tenho nenhuma para que possa pelo menos nem fazer, porque eu não tenho nenhuma feita. Se eu pudesse colocar depois amanhã,
uma dessas resoluções. Manda para mim aí, que você tem que eu mando. Você tem meu WhatsApp, né? Tem. Aqui, eu mesmo. Manda que qualquer coisa eu bolo um exercício aí mais tarde aí, eu te mando aí, tá bom? Tudo bem, eu mando para o senhor. Eu mando. Eu vou pegar a foto que eu tirei do meu computador. Manda que eu faço o exercício aí. Na minha tela, que aí pelo menos uma de bocal convergente, né? E um de diafragma. Então, uma resolução. Manda para mim o que você quer. Oi? Que eu bolo um exercício aqui agora, ou amanhã cedo aí. Se não for agora, amanhã cedo eu te mando, né? Aí, se você não conseguir, eu dou a resposta, eu faço a resposta aí, tudinho. Não, eu queria desse exercício, né? Então, Que eu fiquei na dúvida. Manda para mim aí que eu faço, o que você quer. Que eu customizo o exercício aí, tá bom? Tudo bem. Então, essas dúvidas aqui, né, que no meu exame, recapitulando, foram 4 questões de termo, né, e caiu 2 de bocal convergente, que é 2 aquisições que eu tive, e essa complexidade que é a resolução desses exercícios. Certo. Depois veio de reservatório, aquele de duplo, né, e amanhã não nos conversa. Deixa eu só digerir tudo isso daqui agora, entendeu? E eu mando para o senhor daqui a pouco. Tá bom, e tenta fazer os exercícios que eu deixei a lista, né? Tenta fazer aí, né, com os colegas aí. Amanhã eu resolvo aquilo que vocês não conseguiram, eu resolvo, né? E se não conseguir tudo, depois eu mando também, tá bom? Tudo bem, professor. Se mandar tudo amanhã, eu mando posteriormente, tá bom? Tá bom. Então. Eu vou lá descansar um pouco. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite.